noite, pessoal. Vamos a mais um programa Radar Rural, nesta noite de segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Lembro a todos que o programa Radar Rural vai ao ar, toda segunda-feira e é transmitido ao vivo pela Rede Previdência no YouTube e também pelo canal, aliás, pelo perfil do Trio Rural no Instagram, lá no @Trio Rural. E como sempre, o programa conta com a participação dos 3 professores do Trio Rural, que sou eu, André Vasconcelos, o professor João Paulo Pedrosa e o professor Felipe Lain. E vamos ao tema de hoje, Qual é o tema de hoje, pessoal? Recentemente, agora no dia 15, desse mês, foi julgado o tema 301 lá na TNU. Então, a gente vai falar sobre a interrupção e o retorno da atividade rural, do segurado especial, que é exatamente o tema 301 da TNU. O resultado desse julgamento, desse tema da TNU, a gente estava até antes aqui de entrar no ar, nos bastidores, eu e João Paulo falando sobre isso, representa um passo gigante, gente, na aposentadoria dos trabalhadores rurais, que põe aí uma pedra, acaba com uma das maiores injustiças, dentre tantas que o segurado especial sofre, que o judiciário vinha praticando aí com os trabalhadores rurais, segurados especiais. Mas, assim, antes de adentrar na discussão do tema, eu vou passar aqui a palavra para os meus colegas, para que eles possam aí dar o boa noite a quem está aqui nos acompanhando. É contigo, João. Boa noite, professor André. Boa noite, meu amigo Felipe. Ícaro, que não aparece aqui na nossa telinha, mas as lives só acontecem porque o Ícaro tá aí por trás, dando todo o suporte técnico para que essas lives aconteçam toda segunda-feira. E boa noite a todos os nossos colegas, advogados, nossos alunos que estão aqui, já entraram aqui, a Vilma Santos ADV, a Aldeir de Trindade Xavier, o ADV Lucas Soares, o pessoal entrando aqui na nossa live. Tema interessantíssimo, Semana passada, novidade, assim, quentinha, saída do forno. Para você ter ideia, não foi nem publicado ainda, A tese foi firmada, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial. A gente já vai comentar esse tema daqui a pouquinho, o tema 301. Como bem disse André, a tendência é que ele sane inúmeras injustiças que pairavam contra o segurado especial. Então, na live de hoje, a gente vai ter a oportunidade de tecer alguns comentários de bastidores, alguns comentários sobre esse tema, e fiquem todos à vontade aí. Meu amigo Felipe, fica aí à vontade para dar uma boa noite especial. Fala, galera, beleza? Uma boa noite para todo mundo aí. Eu passei um pouco mais no final de semana, estava falando antes. Eu peguei uma virose aqui. Aqui na minha região tá muito maluco isso, porque hoje tá frio, hoje tá 14 graus, a rua tava um frio do cão. Chovendo. Semana passada foi um calor que, olha, qualquer tarde que eu tivesse no escritório, me convidasse para sair tomar uma cerveja, eu deixava algumas coisas para depois e ia, porque estava quente. Menos o início da semana, depois um calor, gente. E aí, essa mudança de temperatura aí, ela dá uma judiada no corpo, A gente que não é atleta, nada. Imagina o segurado especial, que trabalha no campo, que depende do exercício físico, do esforço físico, Às vezes sobre-humano, para poder plantar, colher, etc. Então, boa noite a todos. Tema, como a gente diz aqui no Sul, bagual, que tema. É um tema, assim, que a gente esperava esse julgamento, a gente já tinha ouvido alguns spoilerzinhos, da professora Jane lá. Verdade. E aí veio para coroar aí, porque, olha, falar para vocês, realmente é uma coisa complexa. E aí depois, quando a gente aprofundar um pouco no assunto, vou contar uma notícia boa que eu tive hoje, que reafirma mais ainda o motivo da existência do Trio Rural, que eu esqueci de falar antes para vocês em off. Então, eu vou contar a fofoca ao vivo já. É só a gente entrar no tema. Beleza, professor Felipe. Gente, eu não sei se está havendo alguma interferência aqui no meu microfone. Eu não sei se ele está captando, tá? Mas a bomba d'água aqui
Tá bom? Beleza. Porque a bomba d'água aqui de casa acabou de disparar e ela faz um barulhinho chato. Eu Não, pensei aqui, dá ó, para bem ouvir, na não. hora da live, ela inventa de disparar. Bom, mas se não está captando, melhor ainda, né? Gente, eu queria aproveitar, antes da gente discutir o tema, para pedir a todos vocês que, primeiro, se inscrevam na Rede Previdência. Rede Previdência é um canal que trata exclusivamente de assuntos previdenciários e é voltado não só para advogados, mas também para segurados, para o público em geral. Então, se você está nos assistindo aí, é advogado ou é segurado, vai lá e se inscreve na Rede Previdência, acompanha os vídeos e os programas que vão ao ar aí todos os dias. É muito conteúdo previdenciário. Já passou aí de 3.000 vídeos só de conteúdo previdenciário de primeira qualidade, ok? Então, não se esquece. Faz isso agora. Vai lá, se inscreve na Rede Previdência se você não está assistindo pela Rede Previdência e também não esquece de curtir e seguir o Trio Rural no @Trio Rural. Também vai lá na Prev Expert e nos segue na Prev Expert também. E, obviamente, o perfil pessoal dos 3 professores, né? João Paulo Pedrosa, Felipe Lange e André Vasconcelos. Gostaria também de dar uma boa noite especial para o meu amigo Ricardo Souza. Ricardo Souza é um amigo do peito, já estou nessa parceria com ele aqui na Rede Previdência, e aí trouxe também os meninos, trouxe João, trouxe Felipe para esse programa Radar Rural, que é exclusivamente de Previdência Rural. Então, Ricardo, sinta-se abraçado. Meu amigo Ícaro, que está por trás aqui, né, nos bastidores, como falou João Paulo, que também presta esse suporte para a gente, que se não fosse ele, pessoal, essa live não estaria no ar simultaneamente, tão organizada do jeito que é, com todo esse visual, tudo isso é o nosso amigo Ícaro que prepara, que está aí por trás nos bastidores, mas que sem ele a coisa não aconteceria. Então passo aí a palavra para João Paulo, né? Se ele quiser já entrar no tema, da outra vez eu introduzi o tema da live passada, então hoje eu vou deixar aí para João Paulo fazer isso. Beleza, beleza, vamos lá. Queria mandar aqui um abraço especial, tem muita gente aqui já entrando, mas a Maria Rita, advogada, colocou que ela é de Aracaju, Sergipe. Cheirão para todo mundo aí do Sergipe. Tudo indica que em janeiro estarei por aí, viu? Já tem uma pré-sondagem, digamos aí, tudo indica que vai ter um congresso de previdenciário aí em Aracaju em janeiro, está faltando definir algumas datas, mas já me convidaram para participar, se Deus quiser, em janeiro a gente vai estar aí em Aracaju tratando sobre temas rurais, beleza? Então, bora para frente. Esse tema 301 foi um tema muito aguardado. Inclusive, eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina no primeiro Congresso de Direito Previdenciário que aconteceu agora no mês de agosto em Recife, realizado pela APREV, a Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. No segundo dia de congresso, eu ministrei justamente isso, o segurado especial à luz do tema 301 da TNU. E o que é esse tema 301 da TNU? Esse tema, ele iria analisar, como na verdade já analisou, né? Analisou a questão da descontinuidade do trabalho rural. E por que isso? Porque já não é de hoje que o INSS ele vem sendo, a administração pública, ou seja, a via administrativa, vem sendo bem mais favorável do que o judiciário com relação à descontinuidade da atividade rural. Ou seja, com relação àqueles famosos 120 dias, né? Aquele trabalhador rural, aquele agricultor segurado especial que se afastou por mais de 120 dias, o INSS já vinha há algum tempo falando questão do retorno da atividade rural, provou o retorno, não tem problema. Eu mesmo já consegui inúmeros benefícios no INSS, quando o cliente passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos fora e tinha a prova do retorno, mas o judiciário era muito mais exigente nesse tocante do que o INSS. Eu já falei aqui em outras lives que a turma recursal de Pernambuco, pessoal, chegou ao ponto de entender que quando o segurado especial passava mais do que 120 dias em outra atividade, quando ele retornava para a atividade dele normal de segurado especial, contava do zero a carência. Tudo que ele tinha antes daquela atividade urbana ele perdia. Então veja que entendimento da turma recursal de Pernambuco. Vou trabalhar com um exemplo.
Imagina que o teu cliente, segurado especial, trabalha na cidade A e por algum motivo ele teve que se afastar da atividade rural. Trabalhou durante 15 anos na atividade rural e depois teve que se afastar, foi para São Paulo, trabalhar, por exemplo, na construção civil. Depois de 5 anos, ele retorna de São Paulo, constitui prova, passa a ter carteira de sindicato, de associação, faz um ANDAP, ou seja, o problema dele não era prova. Eu peguei vários casos assim. O problema não era prova, tinha prova de antes e depois. Mas aqui no Judiciário Pernambucano, eles diziam assim, ei, não, ele não passou 5 anos em São Paulo, então a partir do momento que ele voltou, a carência dele, os 180 meses, começa a contar tudo de novo, tudo do zero. Ou seja, toda a vida laboral, rural dele, anterior àquele vínculo, a justiça desconsiderava. E a gente já vinha batendo nisso há algum tempo, que isso era de uma injustiça fora do normal. Você estava punindo um trabalhador rural, porque um agricultor segurado especial, porque ele verteu contribuição para o sistema. Olha que coisa. A punição dele, qual foi a culpa dele? Trabalhar numa profissão que tinha contribuição para o sistema. E a punição era a carência dele começar do zero. Minha gente, essa interpretação é muito louca. É uma interpretação restritiva da lei, porque a lei não fala em prazo. Todas as vezes que a Lei 8.213 vai citar a questão da descontinuidade, ela sempre cita no sentido de que pode, de que é permitido o trabalho descontínuo. E é interessante, eu quero aqui, já de antemão, parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer a professora Jane Lúcia, é bem complicado o sobrenome dela, Berwanger, ela é excelente, é uma sumidade no segurado especial. Por que eu quero agradecer e parabenizar? Parabenizar porque o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, foi amicus curiae nesse processo, e o IBDP atuou fortemente para que a tese firmada fosse favorável ao segurado. Inclusive, o IBDP chegou a conversar com o INSS sobre isso, que não tinha sentido a tese do judiciário ser menos favorável do que na via administrativa. Então, o próprio INSS se convenceu disso e peticionou nos autos, informando isso, aqui na via administrativa, a gente é bem mais favorável do que no judiciário, não tem sentido. Então, por isso que eu parabenizo o IBDP na pessoa da professora Jane, que foi quem acompanhou esse processo, esteve junto desse processo, e eu digo muito o seguinte, que para que esses temas saiam favoráveis ao segurado, sempre tem pessoas da advocacia que estão por trás disso tudo, batalhando por isso. E nesse caso específico do tema 301, nós tivemos a professora Jane. No caso da revisão da vida toda, por exemplo, nós tivemos a Gisele Cravins, que hoje é conselheira federal da OAB, batalhou muito para que a revisão da vida toda chegasse onde chegou. A gente ganhou, né? Ganhamos a tese da revisão no STJ, ganhamos no STF, depois por uma manobra do próprio STF, vai voltar o julgamento tudo de novo, mas para que aquilo chegasse onde chegou, para a gente ter uma vitória, teve toda uma batalha por trás, tem sempre uma batalha por trás de advogados, então é sempre bom a gente lembrar isso. Então, nesses bastidores do tema 301, atuou o IBDP, atuou a professora Jane, atuou o INSS também, que o INSS concordou que não fazia sentido essa interpretação judicial. Então, lembrando, o tema já foi publicado, professor? Não, ainda não foi publicado. Se você olhar no site do Conselho Federal de Justiça, ainda vai estar lá como em julgamento. Oxe, em julgamento os professores já estão falando isso, porque já aconteceu, o acórdão já foi lavrado, mas ainda não saiu no Diário Oficial. Isso é normal. Leva alguns dias, às vezes 10, 15 dias, às vezes menos, para ser publicado no Diário Oficial. Mas o importante é que a tese firmada é uma tese que a gente já vinha batendo, é uma tese que o INSS já vinha defendendo, que é justamente de que não importa quanto tempo o segurado especial vai se afastar ou se afastou da sua atividade rural. Não importa. Se ele comprovar que retornou, e aí, pessoal, também não pensem que basta ele se afastar, voltar e pronto. Ele tem que comprovar esse retorno à atividade rural. Agora, uma questão interessante que eu vou levantar a bola aqui na live para a gente discutir, pessoal, é que eu vou pedir permissão aqui para ler a decisão exata e diz assim,
Para a aposentadoria por idade de trabalhador rural, não será considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre atividades rurícolas. A condição de segurado especial é descaracterizada a partir do primeiro dia seguinte da extrapolação dos 120 dias de atividade remunerada do ano civil. Cessada a atividade remunerada no referido item 2 e comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial na forma do artigo 53, o trabalhador volta a se inserir imediatamente no inciso 7. Então, lembrando, o INSS exige a prova do retorno, aqui está muito claro também, comprovado o retorno ao trabalho. Então, comprovado o retorno ao trabalho, pode abrir uma brecha para uma discussão futura, pessoal. Qual será? Essa prova do retorno tem que ser exclusivamente documental, ou eu posso provar esse retorno com prova testemunhal? Então, a gente já começa a tirar algumas interpretações desse tema. É lógico que a gente, quanto advogado de segurado especial, eu vou defender que qualquer comprovação do retorno, seja testemunhal, seja documental, é válido. É óbvio, é claro, que a prova do retorno documental, ela é muito mais palpável, vai ser bem mais aceita no judiciário e no INSS, obviamente. Mas eu acho que isso não exclui, a gente não pode excluir de imediato, se a pessoa tiver um início de prova material, alguma coisinha, você complementar esse retorno com prova testemunhal, por exemplo. A questão de comprovar esse retorno inteiro exclusivamente com prova testemunhal, aí eu já acho que cairia naquela situação de que a gente não pode comprovar período de segurado especial exclusivamente com prova testemunhal. Então, assim, são questões que a gente vai vendo durante o dia a dia, vai vendo como é que vai ser a aplicação prática desse tema. Mas, de qualquer forma, eu entendo que já é uma vitória grande da advocacia previdenciária e também é uma vitória grande para os segurados especiais. Me alonguei bastante, mas fica aí à vontade, Felipe, André, para tecer seus comentários sobre esse tema. Tema 301 da Ternil. Bom, como eu falei antes de você, eu vou passar a bola para Felipe agora. Falo por último hoje. Não, então, eu concordo com isso que o João falou. E eu Felipe, Oi? Felipe, eu vou te pedir só um minutinho. Tá me ouvindo? Pronto, eu vou pedir só um minutinho antes de você entrar para eu anunciar o nosso evento. Aproveitando aqui que a live está bombando para não perder essa oportunidade. Vamos lá. Gente, agora no dia 13 de outubro, tá? 13 de outubro, ou seja, 13 do mês que vem já, nós realizaremos um evento ao vivo e online e também gratuito, tá? É ao vivo, é online e é gratuito. Que evento é esse? Será o Mapa da Mina Rural, a Rota do Faturamento. Nesse evento, vamos mostrar para vocês como é que você vai fazer para tornar a advocacia previdenciária rural um negócio lucrativo. Ok? Então não percam, não esqueçam, no dia 13 de outubro, será online, será gratuito. As inscrições é só entrar lá no Trio Rural, no nosso perfil do Trio Rural no Instagram, e tem um linkzinho lá na bio. Clicou, você faz a sua inscrição. Beleza? Então façam isso assim que terminar a live. É contigo, Felipe. Ô Felipe, antes de tu, já atrapalhando de novo, interessante que a Vilma Santos ADV colocou assim, essa era a minha dúvida, se testemunhas comprovam. Eu peço licença aqui, no item 3 do tema 301, ele diz que na forma do artigo 55, parágrafo 3º, quando a gente vai para o 55, parágrafo 3º, ele diz o seguinte, olha o que o parágrafo 3º fala. A comprovação do tempo de serviço para fins dessa lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseado em início de prova material contemporânea aos fatos. Ou seja, o próprio parágrafo 3º responde à pergunta, vai ser aceito a comprovação, o retorno por prova testemunhal? Vai, desde que não seja exclusivamente prova testemunhal, que foi o que eu falei justamente nesse bloco, porque aí não teria lógica. Imagina aí, que a pessoa se afasta 5 anos, 10 anos, retorna, quer mais 10 anos, por exemplo, de segurado especial, e esses 10 anos que é só com prova testemunhal. Não teria lógica o judiciário aceitar isso. Então, realmente vai ter que ser fundamentado em início de prova material.
Beleza? Então, e aí, ó, vê como uma coisa puxa a outra, né? Aí a gente acaba entrando numa parte da advocacia previdenciária que é a da orientação. E aí eu vou pegar um caso concreto, que agora já começo a me empolgar, apesar que eu estava meio maleixo aí da virose, agora eu já começo a me empolgar aqui, a segunda-feira, e vamos que vamos. Atendi semana passada o filho de um cliente, tem um benefício, um processo de benefício com o cliente e tinha uma trabalhista com o rapaz. E aí, a gente conversando e tal, sobre o processo do pai dele, foi ele que me trouxe, o pai dele. Aí eu disse, vamos dar uma olhada aqui, porque ele começou a me contar, o pai, na empresa onde ele trabalha, ele tá com muita dor, tá sentindo muitas dores no braço. Então, ele tem tempo de agricultor segurado especial, tempo de parceria rural, né? Aí agora, um pouquinho mais recente, ele teve tempo de segurado especial como proprietário do imóvel, e hoje ele é empregado rural. Aí, esse senhor, ele está fazendo 60 anos, o ano que vem. E a gente tinha, na época, considerando que ele sempre teve atividade rural, postulado uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Buscando reconhecimento da atividade de roça. E aí, ele me contando isso, eu falei, cara, veja bem, ele está numa atividade rural hoje, ele é um empregado rural, mas eu tenho um pouco de receio do INSS complicar com relação a isso. Não entender, ele não vai entender isso como suficiente para aposentadoria por idade rural, porque ele não está na atividade do segurado especial. Mas se teu pai sair e voltar a ser segurado especial, e aí a gente entrou na situação do tema. Só que a gente tem que provar o retorno, e aí como é que a gente vai provar esse retorno? Ele vai emitir uma nota individual em nome dele. Por quê? Porque ele sempre, enquanto ele está empregado rural, ele sempre teve bloco de notas que o restante da família continua laborando na terra, no imóvel rural. Então, eu já estou tentando me imaginar lá na frente como servidor do INSS. Ele chegando com as mesmas notas, que consta ele e a esposa, que sempre foram emitidas enquanto ele tem esse vínculo em carteira, como empregado rural, dizendo assim, olha, eu voltei para a roça, e está aqui as minhas notas. O INSS vai dizer, não, mas peraí, eu quero ver o restante desses blocos. Se eu fosse um servidor um pouco mais analítico, quero ver o restante desses blocos, quero ver 10 notas antes e 10 notas depois desse período, para ver o que aconteceu. E aí, ele continuou emitindo. Quem disse que o senhor realmente voltou para a atividade? Enquanto o senhor era empregado com a carteira assinada, essas notas continuavam sendo emitidas pela sua família, porque a sua esposa está no bloco como cônjuge, mas também como produtora, como segurada especial. Então, eu quero uma prova do senhor. E aí eu disse pro rapaz, disse, se o teu pai sair da empresa um pouco antes dele fazer aniversário de 60 anos, e a gente conseguir provar que ele realmente retornou à atividade rural como segurado especial, a gente não abre mão desse pedido administrativo, mas a gente vai e busca uma aposentadoria por idade rural, porque ele tem tempo suficiente, tem mais de 20 e poucos anos de atividade rural como segurado especial lá atrás. E aí agora mais uns 4 meses aí, eu entendo que é suficiente. 5 meses, vamos jogar isso, né? Para dar tempo de... Então, vamos pensar nisso. E a questão da prova exclusivamente testemunhal pega muito. Porque as pessoas acham que basta, né? E não basta. Hoje, não era uma aposentadoria por idade rural, mas eu participei de uma sessão na 16ª composição de junta da Junta de Recursos de Curitiba, e era uma aposentadoria por tempo de contribuição com a averbação de tempo rural, que foi reconhecida na Junta de Recursos, porque eles têm esse poder, e aí a gente vai trazendo a brasa para o nosso assado, que é o que eu penso, e os professores podem dar a opinião deles também, quando envolver tempo de atividade rural, de segurado especial, comprovação documental, etc., questões relativas à autodeclaração rural que foi corretamente preenchida, que a agência do INSS nem sequer analisou, não vá para a justiça. Vá para a Junta de Recursos.
busque a via administrativa, porque isso vai fazer uma diferencinha do que, pessoal? Lá no recebimento, vocês vão receber de maneira rápida, mais rápida, e vocês vão receber fugindo dos precatórios, né? Porque se o valor for um pouquinho grande, você ultrapassou os 60 salários mínimos, mesmo assim você recebe junto com o cliente no primeiro benefício. Então tem muita vantagem no processo administrativo previdenciário. Mas voltando aqui, porque eu dei uma viajada, vamos nos focar o tema. Essa senhora que a gente teve o julgamento hoje, ela tem uma atividade urbana, mas ela poderia ter voltado à atividade rural. Só que era uma situação instável antes do julgamento do tema 301. Porque existia um risco de quando ela fosse pedir para somar tudo isso e eventualmente se aposentar por idade rural, que está quase chegando no momento, que a família tem propriedade rural e tem propriedade urbana, e ela tinha oportunidade de atividade urbana e também tinha oportunidade de, quando ela saiu do último vínculo formal, trabalhar como autônoma em atividades urbanas. Ela optou como trabalhar por autônoma, porque a gente pensou o seguinte: e se entender que aquele vínculo lá de trás foi perdido totalmente, por causa do tema 301? Né? Se eles não derem mais bola, não vão mais dar pelota para isso. Então, a questão da prova, a questão da orientação do cliente, que aí entra toda uma fase de planejamento. Esse senhor ali, que a gente está matutando a possibilidade de, se ele quiser sair da empresa em razão das lesões, está cansado já, está fazendo 60 anos. Nós temos um processo de aposentadoria por tempo de contribuição, que é um risco, né? Porque envolve um tempo muito maior a ser provado, há 3, 4 anos já. Vai dar uma boladinha de atrasados. Ele vai ganhar um pouco de atrasados, o escritório também ganha um pouco de honorários. Mas, e a segurança jurídica desse cliente de poder finalmente entregar uma aposentadoria definitiva e fazer ele ficar em paz, mesmo recebendo uma aposentadoria por idade rural o ano que vem, enquanto o processo administrativo do benefício anterior julga, né? Avalia-se a possibilidade de somar posteriormente aquele período para a aposentadoria mais vantajosa que o INSS não deu vazão, que a gente fez pedido administrativo, fez recurso ordinário, fizemos mandado de segurança para dar impulso para mandar para a junta de recurso, o recurso ordinário, e aí agora estamos aguardando a análise, porque veio a bendita portaria do INSS e lascou um pouquinho com a nossa estratégia, né, de impulsionamento aos feitos administrativos. Então, a minha contribuição seria nesse sentido. E um último detalhe, que eu analiso o seguinte: a possibilidade de, se o tema não fosse assim julgado, estarmos ferindo a questão da uniformidade e equivalência de benefícios para segurados urbanos e rurais. Por que só o segurado rural vai perder aquele período lá de trás, mas o segurado urbano não vai perder? Por que a carência do segurado... Eu acho que esse tema, assim, veio para dar uma sedimentada e dar um pouquinho de paz no nosso coração, porque a gente estava com umas coisas muito turbulentas aí no direito previdenciário, tinha muita coisa maluca saindo, e acho que veio, assim, para dizer para os previdenciaristas: calma teu coração, filho, que agora o negócio vai ser um pouco mais seguro juridicamente para vocês. Porque, analisando a diferença entre o segurado urbano e rural, não pode ter diferença, né? Eles têm que ser equivalentes. Então, por que a carência do rural ia reiniciar, né? Ela seria interrompida, e a carência do urbano não. Então, isso viria a afrontar um princípio constitucional que está lá no 194 da Constituição, e eu vejo que teria até possibilidade de talvez continuar essa discussão, mas o que a gente pensa, assim, veio esse tema em boa hora e veio para salvar muito processo, né? Então, graças a Deus que vem e que a gente possa fazer um bom uso.
Pois é, Felipe. Boas colocações aí que você fez. Pessoal, vou dar aqui as minhas impressões, né, sobre essa questão, sobre esse tema. Bom, na verdade, a verdade tem que ser dita, né? O julgamento do tema, ele disse o óbvio. Disse Disse o que o óbvio, aquilo INSS que já todo fala mundo... há um bom tempo, né? Exato, é aquilo que a gente já sabia, né? Ou seja, é aquilo que está na lei. Isso está na lei, Verdade. gente. Ou seja, que a soma de períodos intercalados de atividades rurais é possível. A lei diz isso expressamente, independentemente do tempo de afastamento, porque a lei não limita o tempo de afastamento. Então, o que a gente pode observar, em primeira mão, é que foi dito o óbvio, foi dito aquilo que já está na legislação. Né? O primeiro ponto. Mas aí você pergunta, e por que é que toda essa celeuma acabou parando lá na TNU, né? Ou seja, por que é que isso protelou tanto tempo a ponto de chegar a TNU e dizer, olha, isso vai ser um tema repetitivo, vamos botar uma pedra em cima disso. Por que isso chegou a esse ponto? Gente, vejam só, para entender o contexto dessa discussão. Alguns magistrados, João Paulo até já falou muito bem sobre isso, alguns magistrados pelo Brasil afora, passaram a entender que as expressões, veja que isso está lá na lei, está lá no artigo 48, né, parágrafo 2º, de que aquelas expressões que tem lá, ainda que de forma descontínua, e aquela outra, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, veja que essas expressões se referem a quê? Ao tempo rural, que diz lá que ele pode ser, ainda que de forma descontínua, né? E também que ele tem que ser no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, alguns juízes passaram a entender que essas duas expressões eram complementares e não independentes. E aí é onde começou a surgir essas teses mirabolantes. Ora, se são complementares, tem que atender as duas e não cada uma de forma independente. Dessa forma, na cabeça desses magistrados, a descontinuidade do tempo rural teria de ser por curto prazo, senão o tempo rural anterior, né, a essa descontinuidade seria lá um tempo remoto, lá de trás, e não um tempo imediatamente anterior a der. Então, aí é onde nasce essa tese de que teria que ser por curto prazo esse afastamento, para poder, entendendo esses juízes, que essas duas expressões sendo complementares, o tempo rural tem que atender as duas. Então, se ele se afasta por 10 anos, ao retornar, aquele tempo rural lá de 10 anos atrás passa a ser um tempo remoto, ele não teria essa qualidade de ser imediatamente anterior à DER. Somente aquele tempo mais depois, né, da atividade urbana, por exemplo, é que seria imediatamente anterior. Aí nasce aquela tese de que você teria que cumprir novamente a carência, porque aquele tempo lá atrás do rural, embora existisse, ele de fato não atenderia a esse critério de ser imediatamente anterior. E aí nasce a tese de que o tempo máximo de afastamento teria que ser de até 120 dias, ou o tempo máximo de afastamento poderia ser até o limite do período de graça, ou por 5 anos, enfim, cada juiz começou a ter aí, tirar da sua cabeça um tempo que ele entendia que seria razoável, né? Fora isso, teria que recomeçar a contar a carência, porque aquele tempo lá de trás não seria imediatamente anterior. Foi aí que surgiu toda essa celeuma, tá, gente? E acabou chegando na TNU. Só que a TNU entendeu, né, diferentemente desses juízes, entendeu que que essas duas expressões, a expressão que fala ainda que de forma descontínua, e a outra que se refere ao período ser imediatamente anterior a der, que essas expressões elas não são complementares, elas são independentes. E aí muda tudo, tá? Ou seja, se essas expressões não são complementares, são independentes, o que é que vai acontecer? Tem que o segurado especial, né, na DER ou na idade, tudo bem ser segurado especial, ok, porque se exige ali um período imediatamente anterior.
Mas, por conta dessa descontinuidade, dessa permissão de descontinuidade, todo o período anterior a esse último vínculo, por exemplo, ele deve ser considerado, porque aí nós temos expressões diferentes. Quando a expressão, quando a lei traz a expressão da descontinuidade, que pode ser descontínuo, significa dizer que pode haver quebras. Pode haver entre um período e outro um período urbano, por exemplo. Né? Então, aí seria a descontinuidade. Pode somar esses tempos? Pode somar. E quando a lei traz a outra expressão, que é independente, não é complementar, na visão da TNU, não é complementar, é independente, ele apenas diz que tem que ser imediatamente anterior, no sentido de que na data do requerimento ou na data do implemento da idade, você tem que ser segurado especial, é verdade. Você não pode estar no trabalho urbano. Então tem que ter um período imediatamente anterior, que é entendido imediatamente anterior, quando você é segurado especial, trabalhador rural, na DER ou na data em que você implementou os requisitos. Se estão presentes essas duas coisas, atendeu a cada um desses requisitos de forma independente, tá? Então foi isso que entendeu a TNU, de que não seriam requisitos complementares, mas sim requisitos independentes. Ou seja, trocando em miúdos, em palavras mais simples, o período imediatamente anterior é o último período, ou seja, aquele período em que eu voltei à atividade rural e continuo nela, ou já parei, mas parei até o implemento da idade. Então, seria aí um período imediatamente anterior, ou seja, o meu último vínculo é rural, beleza? Então, se o meu último vínculo é rural, eu sou trabalhador rural na data em que vou ali requerer a minha aposentadoria, então atendi a esse requisito. Não importa se na minha vida houve descontinuidades, houve interrupções nos períodos rurais, e não importa também o tempo. Né? E isso está bem claro, gente, no julgado. Eu até destaquei aqui os 3 pontos principais, né, do julgado, que diz o seguinte: olha, o primeiro deles, não será considerada a perda da qualidade segurado nos intervalos das atividades rurais. Ou seja, houve perda da qualidade segurado nos intervalos, ou seja, o período é superior a 120 dias, o período que você trabalhou em outra atividade, porque só vai haver a perda nessa situação, né? Por exercício de outra atividade, se ultrapassar os 120 dias. Então, houve. Então, isso será desconsiderado. Pode deixar de ser segurado especial a qualquer tempo, não tem problema. Esse fato não será considerado, o fato de você ter perdido a condição de segurado especial. Em outras palavras, não vai atrapalhar, entendeu? Por qualquer tempo, seja 5 anos, 10 anos, 1 ano, não importa. Né? Perder a qualidade de segurado não vai atrapalhar, desde que você tenha voltado à atividade. Né? Você volta à atividade, recupera a qualidade de segurado especial e aqueles períodos em que houve a perda da qualidade de segurado especial será desconsiderada. Isso é o primeiro ponto e fundamental do julgado. Né? O segundo ponto é a questão que a descaracterização pelo exercício de outra atividade ela vai ocorrer em uma determinada data. Qual é a data que diz o julgado? A partir do dia 1º do mês subsequente àquele em que houve, em que se ultrapassou os 120 dias em outra atividade. Gente, isso aí também não é novidade. Isso está na lei, isso está na Lei 8.213. Já existe esse dispositivo. Então, o que a TNU veio apenas a interpretá-lo e dizer, olha, isso aqui é assim, isso está na lei, então ele só vai perder a qualidade de segurado especial no primeiro dia do mês seguinte ao que ultrapassar os 120 dias. E o terceiro, e talvez o mais importante ponto desse julgado, é de que, cessada a outra atividade e provado o retorno à atividade rural, o julgado diz expressamente, voltará a ser considerado segurado especial. Na verdade, sempre foi assim. Não há aí novidade nenhuma, né? Inclusive, é pacífico na via administrativa, como o próprio João Paulo mencionou. E aí eu até falo, né? O João Paulo disse isso também, a curiosidade de que o INSS foi até o processo, né? Foi chamado para participar do processo, não foi
assim, porque é bonzinho, né? A gente estava discutindo, eu e João Paulo, antes de entrar no ar. O INSS não foi bom porque é bonzinho, não. Foi porque foi provocado, houve muita pressão, né, inclusive do IBDP, para que o INSS fosse ao processo e dissesse: olha, a gente já entende assim. A via administrativa, inclusive na IN 128, já tinha na 77, e inclusive agora na IN 128 também tem dispositivo que já prevê que o período que ultrapassar os 120 dias se perde a condição de segurado especial. Beleza, mas se houver o retorno, vai recuperar essa condição, bastando apenas trazer um novo início de prova material, né, uma nova prova documental, para que fique comprovado que houve o retorno, né? O INSS exige apenas isso. E não vai haver, inclusive, nenhum tipo de contagem de tempo desse afastamento. Qualquer tempo, pode ser 1 ano, 10, 20, não importa. Se você tem tempo rural anterior, depois deixa de ser rural e volta a ser rural, na condição de segurado especial, e podendo somar esses 2 tempos, fechar aí a carência, beleza. Para a via administrativa, isso é pacífico, inclusive está na IN 128. E digo mais, não é só na lei, não é só na IN 128, mas também o próprio CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, entende assim, de que não há problema nenhum, né, se o tempo foi longo ou curto do afastamento. Se houver o retorno e houve a prova do retorno, vai ser considerado segurado especial de novo e vai poder somar esses períodos independentemente do tempo que ficou afastado. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha aí a contribuir com vocês, né? De que, de fato, com o julgamento desse tema, a gente sabe que vai ter ainda juízes que vão insistir em desobedecer até mesmo a TNU, a gente sabe que existe isso, não vai ser, eu não acredito num cumprimento de imediato por todos os juízes, os mais sensatos, obviamente, vão observar, porque se trata de tema aí repetitivo, mas aqueles que não observarem, né, a gente vai ter aí condições de levar isso adiante para que faça valer o entendimento da TNU no tema 301, ok? Vou falar mais uma vez aqui, aproveitar que a live está com muita gente, falar mais uma vez para quem entrou depois do nosso evento, tá? O evento Mapa da Mina Rural, a Rota do Faturamento, será no dia 13 de outubro, ou seja, mês que vem, dia 13 de outubro, online e gratuito, inscrições aí na bio do perfil do Trio Rural, beleza? Eu acredito que o nosso querido Ícaro botou aí o card, né? Para que todos vocês vejam. Boa, Ícaro, valeu! Vamos lá, então, Mapa da Mina Rural, dia 13 de outubro, online e gratuito, inscrições na bio, entra lá no Trio Rural, no nosso perfil, e se inscreve hoje mesmo, beleza? Aproveitando aqui os últimos instantes, se inscreve também na Rede Previdência, um canal maravilhoso no YouTube, que traz tudo sobre Previdência, inclusive regime próprio, regime complementar também, e o regime geral. É tudo sobre Previdência. Não deixa de se inscrever na Rede Previdência. Segue o Trio Rural, segue a Prev Expert e segue aí o perfil dos 3 professores do Trio Rural. Já que estamos adiantados, já vou dar aqui o meu boa noite a todos vocês, obrigado pela participação e passo aí a palavra para os meus queridos colegas, para que eles também se despeçam do nosso público. É contigo, João. Pois é, André, eu vou fazer das palavras da Jane Lúcia, as minhas. No congresso do IBDP, eu tive a oportunidade da gente poder estar junto lá numa oficina, discutindo alguns temas rurais, e ela teve uma hora que ela parou assim, disse assim, vocês já pararam para prestar atenção que o judiciário está discutindo o óbvio? Vocês pararam para pensar que o judiciário está discutindo o que não precisaria discutir, bastava o magistrado ler a lei, ela disse, não tem segredo não, lê a lei e aplica como está na lei. Mas não, é tanto preconceito, porque a oficina era justamente sobre isso, os preconceitos perante o segurado especial. Então, é tanto preconceito arraigado contra o segurado especial que os magistrados, mesmo a lei sendo óbvia, ainda encontram uma brecha para dizer, não foi isso que a lei quis dizer.
É por isso que eu estava dizendo ao André, aqui nos bastidores, antes da gente entrar na live, a gente sempre entra uns minutinhos antes aqui na sala ao vivo e fica conversando. Eu não duvido nada. Então, a gente vai abrir não. Mas ele não se refere a coisa, eu não duvido nada. Porque o magistrado, ele quer negar, buscar argumento possível para conseguir fundamentar aquela situação que ele deseja. Então, assim, é maravilhoso para a gente vai ter a oportunidade de fazer esse tipo de votação para que seja pacificado, a gente vai ter, mas é real, não vai mais, a gente vai ter nossas pessoas, mas a comunidade falou, eu ainda acredito que vai ter mais atividade, vai torcer isso. Mas aí, infelizmente, a gente tem todos os magistrados do nosso negociado. Mas é uma coisa assim, não deve fazer essa democracia. Mas uma coisa que era certa toda o seu salário, hoje para mim, muita gente perguntando aqui no Instagram, desculpa se eu não consegui responder todo mundo, que respondeu muita gente, e é isso aí. Só lembrando que toda segunda-feira, bota aí no canal de vocês, bota a notificação no celular, coloca aqui a notificação no Instagram, toda segunda-feira é de live do tribunal. Beleza? Então, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E se tiver novidade durante a semana, eu vou ver assim, importante ligar no sinal especial ao Google. Na semana pode ser, a gente vai tratar aqui na próxima semana. E que os coisas se inscrevam no nosso curso. Online, gratuito. Já tem tudo. Eu depois de vocês aqui com a gente, tá bom? É ao vivo, esse dia 13 de outubro, não. É ao vivo. A gente vai estar fazendo vocês ao vivo. Beijo, pessoal. Beijo para todo mundo aí. O pessoal estava falando que a gente estava cortando um pouco o áudio do João. Eu estava ouvindo, não, mas eu acho que deu tudo certo na live. No final, o Instagram tem que dar uma judiada na gente, né? Então, é verdade. Eu no começo cortou um pouquinho, depois voltou, mas eu não sei como ficou para o público. Aqui mas teve um momento que o João estava meio que com a voz do Pato Donald aqui. É isso aí, gente. Galera, então, boa noite, galera. Aí, até a próxima live. Até a próxima segunda-feira. Valeu. Beijo grande. Boa semana para todo mundo aí. Se cuide. Fiquem com Deus. Até mais.